Fala, galerinha do De Olho no Enem! Vamos agora responder a questão 71 do nosso primeiro simulado. Então vamos ler o enunciado. Uma atleta olímpica de lançamento de disco está treinando para desenvolver o lançamento horizontal, com velocidade inicial V0. Seu treinador quer saber a altura máxima que o disco atinge a partir do ponto em que é lançado, quando o atleta joga o disco totalmente na direção vertical e com a mesma velocidade inicial V0. Para isso, a atleta lançou o disco na horizontal a 1,5 metros de altura em relação ao chão e o treinador mediu a distância horizontal entre o ponto de lançamento e o local em que o disco atinge o chão. A medida dessa distância foi de 15 metros. E utilizando esse valor, o treinador calculou a altura máxima alcançada pelo disco. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que o treinador obteve foi qual? Então, galera, a pessoa, o que a questão nos pede no caso, a altura máxima que a pessoa vai jogar o disco na direção vertical. Essa altura máxima, por exemplo. A pessoa tá aqui. Aí ela pega um disco e joga para cima. Aí depois o disco vai e cai. Aí ela quer saber essa altura máxima. Tá vendo? Só que aí o que acontece? A pessoa ela vai jogar um certo V0. Então, a gente precisa saber qual é esse V0 inicialmente, essa velocidade inicial que a pessoa vai jogar o disco para cima. Então, o que o problema nos deu foi o seguinte: a pessoa ela vai jogar o disco para o lado, né, na horizontal, completamente na horizontal. É isso que a pessoa vai fazer com esse mesmo V0. Então, ela vai jogar ele na horizontal, esse disco, e ele vai ter essa trajetória aqui. Ele vai para o lado e vai para baixo. Há uma certa altura, ó, tá vendo? Aqui é o disco. Há uma certa altura que ele nos dá. Essa altura é de 1,5 metros. E a distância, ó, horizontal no caso, que o disco vai percorrer ao bater no chão, né? Essa distância aqui, ó, horizontal, é de 15 metros. Ou seja, nessa parte aqui, ó, pessoal, quando ele joga na direção totalmente horizontal, a gente pode decompor essa velocidade em duas velocidades, né? Em dois vetores, no caso. Ela vai ter um componente para baixo e um componente para o lado, ou seja, vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, gente, quando o disco ele é lançado horizontalmente, a sua velocidade horizontal, ou seja, para cá, né, que é esse V0, ele vai continuar, ela vai ser constante. E vai ser, ó, esse V0, tá vendo? Porque ele atira o disco, né, ele lança o disco na horizontal com esse V inicial, esse V0. E essa velocidade horizontal, ela vai permanecer constante durante todo esse trajeto. Ó. Quando o disco estiver aqui, ó, esse V0, ó, essa parte horizontal, vai continuar como V0. E até aqui, ó, até esse 15. E a gente tem, né, que a única aceleração é a... Então, pessoal, aí, ó, ao ser lançado o disco aqui horizontalmente, essa velocidade horizontal, né, que é a componente horizontal, ela vai continuar constante, ela vai continuar como V0. Foi lançada a V0, vai continuar como V0. Só que, ó, além do disco ir para o sentido horizontal, ele também vai para o sentido vertical, para baixo. Então, ó, além dele ir para o lado, ó, tá vendo? Ele vai para baixo. Ele para o lado, vai para baixo. Então, essa parte de baixo, ele vai para baixo por conta de quê? Por conta da aceleração da gravidade. Então, essa componente vertical, ó, componente vertical aqui, ela acontece devido à gravidade. Então, a gente tem, ó, o Vx e o Vy. Ou seja, o Vy está aqui para baixo, né? E o Vx está aqui para o lado. Ou seja, na horizontal e o Vy na vertical. Então, ó, o Vx ó, é a componente horizontal, que é o V0, vai continuar como V0, porque ó, os vetores são independentes. E o Vy, ele vai, no caso,
essa velocidade ela vai mudar, porque ela vai mudar por conta da gravidade. Ou seja, como ele é lançado para o lado e também cai para baixo por conta da gravidade, esse Vy vai ficar cada vez, esse módulo do Vy vai ficar cada vez maior, vai ficar com um módulo cada vez maior, até chegar aqui no chão. Então, pessoal, a gente, né, pode calcular o tempo que o disco leva para atingir o solo. Porque ele está aqui, ó, ao ser lançado horizontalmente, ele vai para cá, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar no solo. Então, a gente pode calcular esse tempo até chegar ao solo. E como é que a gente calcula esse tempo? A gente tem essa altura H, tá vendo? De 1,5 metros. E ele vai, ó, percorrer essa altura aqui, ó, até chegar ao solo. Então, a gente pode utilizar, né, a equação da queda livre, na qual o H é igual a 1,2 gt². Que é a queda livre, a velocidade inicial na direção y é zero. Por quê? Porque ele, ó, vai para o lado, mas cai em queda livre. Então, é zero. Então, a gente pode utilizar a equação aqui, ó, da queda livre. Tá vendo? Então, utilizando, a gente tem o seguinte, ó, o H é 1,5. Então, o H é 1,5. Aqui, ó, repete 1,5. O G é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E o T é T ao quadrado. Então, fazendo isso, ó, o 2 vai para lá, multiplicando, né? Fazendo meio pelos extremos. Aí, 2 vezes 1,5 dá 3. Isso aqui é igual a 10 T quadrado. Então, a gente pode passar, ó, o 10 para o outro lado. Aí, a gente tem que T quadrado é igual a 3 sobre 10. Então, isso implica, né? A gente tira a raiz, que o t é igual a raiz de 3 sobre 10 segundos. Então, ó, esse tempo aqui, né, que é raiz de 3 sobre 10 segundos, é o tempo em que eu lanço horizontalmente o disco e ele chega até aqui, ó, e cai. Esse que é o tempo que a gente achou. Então, pessoal, como a gente já achou isso aqui, esse tempo, a gente também pode achar a velocidade inicial, esse V0 aqui. Tá vendo? Por que a gente pode achar esse V0? Porque quando o disco ele é lançado, né, horizontalmente, essa velocidade horizontal, ela continua, esse Vx, né, que é o V0, continua constante. Então, a gente pode usar essa parte horizontal e fazer a seguinte equação, que o V0, né, o Vx, no caso, a parte do x, no caso do Vx, ele é igual a dx, né, que é a distância na direção x, que é essa distância aqui, ó. Aqui é a distância na direção x e aqui é a distância na direção y. O x é horizontal, o y vertical. Isso aqui é igual a dx dividido pelo tempo. No caso, esse Vx, né, que é o V0, que ele continua constante, né, essa velocidade na parte horizontal. Então, isso implica, né, o Vx é o V0. O dx, né, é esse daqui de 15 metros, que é a distância percorrida na direção x, quando eu lanço o disco na direção vertical, e ele chega até aqui o chão. Então, isso aqui dá 15 metros. Então, substituindo aqui, dá 15, que é 15 metros, dividido pelo tempo. E esse tempo a gente achou, né? O tempo que chega no chão é raiz de 3 sobre 10 segundos. Então, gente, rearranjando isso aqui, a gente tem o seguinte, né? O raiz de 10 passa para lá, aí fica o seguinte. Raiz de 10, ó, raiz de 10 passa para cima, né? Raiz de 10, o raiz de 3 fica aqui embaixo. Aí fica raiz de 10 sobre 3 vezes 15, né, metros por segundo. Eu poderia, gente, estimar aqui, né? Qual é a raiz dessa aqui e fazer uma estimativa e colocar um valor aproximado. Mas eu não vou colocar como raiz, porque depois vocês vão ver que dá para cancelar os valores, porque vamos levar ao quadrado alguns termos. Mas vocês podem fazer desse jeito também, mas eu estou fazendo assim, deixando a raiz aqui. Pronto, pessoal. Agora a gente encontrou o V0, né? Que é esse valor aqui. Encontrando o V0, dá agora para encontrar a altura máxima. E como é que a gente vai encontrar a altura máxima, né?
Porque agora ele vai lançar verticalmente para cima, totalmente vertical para cima com o V0. O V0 a gente já encontrou, que é esse valor aqui. Então, quando o disco é lançado verticalmente para cima, tem o seguinte, a velocidade inicial, né, o V0, né, quando ele é lançado verticalmente para cima, a velocidade inicial, que é o V0, né, ele vai lançar aqui para cima, é esse valor aqui, né, raiz de 10 sobre 3 vezes 15, aí metros por segundo, tá vendo? Só que o que é que ele quer? Ele quer altura máxima. Então, o que é que acontece? Ó? Eu vou lançar verticalmente para cima, né, esse disco, e ele quer saber a altura máxima. O que acontece quando a altura máxima? Ou seja, eu vou lançar esse disco para cima com uma certa velocidade inicial, e a gravidade ela vai agir para baixo. E o que é que vai acontecer? Essa velocidade ela vai ficando menor, vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez menor, até na altura máxima, essa velocidade, ó, na altura máxima, fica igual a zero. Porque quando ela fica igual a zero, é quando chega a altura máxima. Aí o que acontece? Depois, ó, a velocidade vai e diminui. E, na verdade, muda de sentido. Tá vendo? Porque, ó, ela fica nesse sentido aqui, ó. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, até chegar na altura máxima. Aí depois, quando chega na altura máxima, aí fica igual a zero. Aí depois, ó, vai pra baixo. Volta pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Tá vendo? Ó? Então, ó, na altura máxima, a velocidade tem que ser igual a zero. Então, ó, a gente faz o seguinte. Como V é igual a zero na altura máxima, a gente pode utilizar o quê? A equação de Torricelli, na qual V quadrado, né? V final quadrado, é igual a V inicial quadrado mais 2 vezes A vezes a distância percorrida vezes D. Né? Nesse caso, como está na direção Y, vezes dy. Vamos colocar aqui. E aqui tudo Y, né? V final Y, V inicial Y, 2 vezes A, dy. Pronto. Então, pessoal, só que a velocidade final ao quadrado, ó, é igual a zero, né? Porque está na altura máxima. Então, aqui é zero ao quadrado, substitui aqui. A velocidade inicial ao quadrado, que é esse valor aqui, né? É isso aqui, tudo ao quadrado. Esse V0, Y ao quadrado, que é V0, né? No caso. V0 ao quadrado. Então, ó, bota aqui, ó. Raiz de 10 sobre 3 vezes 15 ao quadrado. Aí, mais 2 vezes a aceleração. Aceleração é o quê? É a aceleração da gravidade. Qual é a aceleração da gravidade? É G, né? A gravidade é o quê? G. Só que é G no sentido negativo. Por que G no sentido negativo? Porque, ó, como aqui, ó, tá o sentido positivo, que eu tô, ó, jogando para cima, esse é o sentido positivo, e a aceleração, ela tá agindo no sentido contrário, ó, o G da gravidade no sentido contrário. Então, como ela tá agindo no sentido contrário que eu tô jogando, aqui, ó, é negativo. Que eu estou jogando, ó, esse sentido aqui está positivo. Então, a aceleração da gravidade, como ela está agindo no sentido contrário, então é negativo, né? No caso, está desacelerando nesse caso. É negativo. Então é menos G. Menos G vezes a altura máxima. dy, né? Bota aqui, altura máxima. Então, ó, fazendo essa conta, né? 0 ao quadrado, 0. Aqui, ó, raiz de 10 sobre 3, né? Ao quadrado dá 10 sobre 3. Aqui, ó, 15 vezes 15 dá 15 ao quadrado. Aí menos, né? Menos 2 vezes... Quanto vale a gravidade? 10, né? Altura máxima. Pronto. Aí 2 vezes 10 dá 20, né? Vai ficar menos, aí passa para o outro lado. Aí fica 20 H máximo. Isso aqui, ó, passa para o outro lado. Isso aqui fica quanto? 10 sobre 3. Aí 15 vezes 15. Quanto é 15 vezes 15? Então, 15 vezes 15 dá 225. Pronto. Aí, ó, simplifica aqui, ó, altura máxima. Ó, o 20 passa pelo lado dividindo, vai ficar 10 dividido
por 3 vezes 20 vezes 225. Então, a altura máxima a gente vai ter é quanto? Ó, a gente pode simplificar, ó, esse 10 com esse 20, né? O zero corta o zero. Aí aqui, ó, fica 2 vezes 3, 6. Aí fica 225 dividido por 6. Então, gente, 225 dividido por 6 dá 37,5. Então, a alternativa correta é letra C de caraca.